Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como trabalhar com mapas. Vou mostrar aqui as opções de mapas e as questões técnicas envolvidas com cada tipo de mapa. Ok? Vou falar um pouco sobre a opção padrão de mapa, que é essa opção Map, os desafios envolvidos, a opção alternativa que trabalha com preenchimento da região, então ao invés de ser pontos, você pode preencher uma região específica como um município. Vou falar também sobre a opção Shape Map, que é uma opção bem interessante que permite você importar shapes específicos que são disponibilizados, por exemplo, pelo seu município, pelo seu estado, que tem uma lógica que não é a lógica padrão de regiões de um mapa, pode ser uma lógica de negócio, onde, por exemplo, a divisão, a macro-região do seu estado segundo a perspectiva, por exemplo, da área da saúde, né, que é diferente daquela região padrão que é identificada no mapa. Então, vou mostrar sobre como trabalhar com o Shape Map, as questões envolvidas na importação do arquivo. E vou mostrar aqui um exemplo também de como trabalhar com um nível mais detalhado da informação, por exemplo, como bairro. Se você tem um Shape Map de bairro, e como identificar isso daí. Como as chaves que são fornecidas nesse Shape Map podem se relacionar com sua base de dados. Bom, vamos começar aqui. O que tem envolvido aqui? O que está envolvido com esse tipo de mapa, né? Primeira coisa, ele apresenta pontos no mapa, né? Esses pontos eles são baseados em coordenadas geográficas. Okay? Então, para trabalhar com Map, você necessariamente precisa de coordenadas geográficas. Uma observação aqui, quando você for atribuir os campos de coordenadas geográficas de latitude e longitude, normalmente é um número decimal com várias casas decimais. E quando você joga esse campo aqui nessa área de latitude e longitude, o Power BI ele automaticamente sumariza. Então é importante você marcar como don't summarize para funcionar. Então essa é uma questão interessante, uma questão importante para ser vista. Muitas vezes você acaba não colocando o campo aqui acaba não funcionando e não é simplesmente por causa disso. Outra coisa que pode ser aplicada nesse tipo de mapa é a questão da variação do tamanho do ponto. Então muitas vezes você quer identificar um ponto que tem um maior volume de alguma medida com um tamanho maior, e também às vezes você pode querer associar o tamanho e a cor desse campo. Como fazer isso? Por exemplo, esse mapa aqui ele tem muitos pontos, são os bairros do estado. Se a gente pegar uma região aqui específica, por exemplo, região metropolitana, a gente pode ver que tem aqui alguns pontos que são maiores. Estão associados exatamente ao volume de uma determinada medida. Então, se você coloca uma medida aqui nessa área size, essa medida vai refletir no tamanho do ponto e a cor que esse ponto tem, né? Então, vermelho são os pontos maiores, tem os pontos médios amarelos e os menores verde. A cor é definida na opção Data Colors, na formatação condicional da cor. Você seleciona aqui uma medida e atribui a régua de cores. Existem as opções de controle de mapa, onde você aplica o zoom ou não. Então são opções que melhoram a usabilidade do mapa. Segunda opção, também bastante usada, que está desde o início do Power BI, é essa Field Map, que na prática ele preenche uma região no mapa. Ele não mais depende unicamente da coordenada geográfica. Se você não tiver coordenada geográfica, que é talvez a maior parte dos casos, você pode trabalhar com uma localização. Essa localização é um texto que identifica para a API do Bing, que é o mecanismo de mapa que o Power BI utiliza, identifica para a API a string que é usada para localizar aquela região. Também tem a opção de latitude e longitude, mas basicamente esse Field Map é usado nesse contexto, onde você tem o nome da região. Ok, mas e se você tiver o nome aqui de um município que tem o mesmo nome de outro município em outro país? Então, como que a API vai identificar? Você precisa criar um campo
que concatena o nome do seu município, da sua região que você quer identificar, e passa para ele qual estado, qual país essa região pertence. Então, com esses dados completos, a API consegue identificar. Normalmente eu faço um tratamento que eu coloco aqui em minúsculo o nome da região, concateno sem espaço nenhum, só um traço, Espírito Santo, Brasil, e também sem vírgula, porque antes eu usava um padrão o nome do município, vírgula Espírito Santo, vírgula Brasil, mas acontecia alguns casos onde o mesmo município estando corretamente escrito, ele não era identificado. Depois eu dei uma pesquisada e percebi que esse padrão, ele é um padrão que facilita a identificação por parte da API do Bing. Bom, essa opção aqui é muito parecida com a anterior, questão de formatações. Existe a formatação condicional também das cores, para alternar aqui a cor do município de acordo com alguma medida. Tem o auto zoom, controle com os botões, às vezes quando está usando em dispositivos móveis, isso aqui facilita bastante. Os estilos de mapas, existem estilos mais carregados, como Dark, mas eu gosto normalmente de colocar esse Grayscale, que eu acho mais leve, né? Mas enfim, essas duas opções elas dependem basicamente da API do Bing para apresentar o mapa. Mas eu tenho uma terceira opção que é bem interessante, que é essa opção aqui, Shape Map. Para que você construir um mapa, para apresentar um mapa com Shape Map, a princípio ele vem com o mapa dos Estados Unidos. E quando você coloca ele na tela, que é um Shape Map, e coloca alguma região, ele apresenta o mapa dos Estados Unidos. Por quê? Porque são alguns mapas, uns shapes padrões que ele traz. Inclusive tem o shape do Brasil aqui com os estados. Mas se você quiser entrar no nível do estado, aí você depende da importação de um arquivo que foi construído no formato JSON. Em alguns sites, por exemplo, como o site do Instituto Jones, por exemplo, esse site aqui, existem arquivos para download. Instituto Jones, Maps, e tem aqui o formato Shape Map. Você pode fazer o download, por exemplo, dos limites do município, construídos no formato Shapefile, desculpa. Se você fazer o download desse arquivo, você não consegue necessariamente importar aqui para dentro do Power BI ainda. Não dá para importar. Deixa eu ver aqui, é o formato JSON que ele espera. Então, tem que fazer uma transformação. Que transformação é essa? Essa aqui é uma questão que envolve uma ferramenta externa chamada Maps Shaper. Map Shaper. Depois que você faz o download do mapa, você vem aqui, seleciona a pasta, extrai, né, que ele foi feito um download de formato zip, extrai a pasta e você seleciona todos os arquivos que foram fornecidos naquele mapa. DBF tem os dados, os metadados, o SHP tem informações sobre o shape, são todos os arquivos que são necessários para essa ferramenta externa do site MapShaper transformar. E você abre. Mimo, é o papel higiênico que rende mais porque você ele usa muito menos. É muito mais absorvente. Ele vai listar aqui os arquivos, simplesmente dá a sequência aqui import. Ok, ele vai apresentar o mapa certinho e a princípio você simplesmente exporta. Mas tem uma questão aí que o Power BI não vai identificar corretamente esse mapa. Se eu exportar diretamente sem executar um comando que adapta esse mapa para o formato do Power BI. Esse comando pode ser dado dentro desse console aqui, console. É o comando -pro proj, né, -proj WHS84, WGS84.
ele dá uma distorcida, ele fica diferente daquele formato que a gente estava esperando visualizar. Mas quando for exportado e importado dentro do Power BI, ele vai apresentar corretamente do jeito que a gente precisa. Então vamos lá, vamos exportar. E aí o formato que a gente vai exportar é o formato que o Power BI interpreta, que é o JSON. Limite municipal. Vamos lá para o Power BI, clicar aqui e a gente vai conseguir adicionar. Pronto, adicionamos o mapa Shape Map, sem criar dependência com a API do Bing. Okay? E aí a gente vê que ele traz um conjunto de chaves valor aqui. Ó. Os metadados desse mapa customizado, eles trazem aqui, ó, por exemplo, o código IBGE. Eles trazem o nome do local, ó, nome do município. Então você consegue fazer a associação da sua coluna dentro do seu modelo de dados com os metadados desse shapefile e aí fazer plotar os dados que você quer plotar. Então foi exatamente o que foi feito aqui, ó. Nesse mapa de shapemap do Espírito Santo, ó, temos aqui o shape limite municipal, .json. Também existe a opção de a gente fazer o mapeamento das cores também para as regiões dentro do mapa. E aí eu coloquei o código IBGE. Então eu tenho a informação sobre o código do município. E o metadado do mapa também tem a informação do código do município. Simplesmente, se houver correspondência entre essa coluna no seu modelo de dados com a coluna nos metadados do shape, você pode colocar suas medidas aqui dentro que elas vão refletir o valor daquele município. Okay? Então, para trabalhar com shape, você pode fazer isso. Esse outro exemplo foi o exemplo do município de Vitória. Ó, município de Vitória. Tem que todos os bairros, né, os bairros do município de Vitória. Nesse caso, eu usei o código do IBGE e nesse caso, estou usando o próprio nome do bairro. O site da Prefeitura de Vitória, eles fornecem para download aqui, ó, um mapa dos bairros de Vitória. Você pode fazer o download dos bairros, usar a mesma ferramenta ShapeMapper, pegar todos os arquivos, exportar. Vamos fazer uma exportação do mapa sem fazer aquele tratamento, né? Vamos ver como é que fica. Bairros 2. Só para a gente entender que a questão não vou dizer bug porque pode ter utilidade em outros contextos, mas para adaptar o formato do shapefile para o formato que o Power BI identifica. Ó, bairros 2. Botei e olha só. Não apresenta o mapa do jeito que eu quero. Ele apresenta com erro. Ó. Com erro não, ele não apresenta o mapa, ele apresenta uma série de formas que não representam o mapa que a gente quer. Agora, se a gente fizer o trabalho certinho de aplicar a redefinição ali do formato do projeto para WGS84, ele faz o ajuste, permite ali que você exporte novamente. Bairros 3. Pronto. E nesse caso foi diferente, eu não usei o código do IBGE, eu usei o bairro mesmo, ó, o nome do bairro.
Se a gente ver aqui, ó, os metadados desse mapa apresentam o nome dos bairros. Então é possível fazer a correspondência exata entre o bairro que eu tenho no meu modelo com a string do bairro. E visualizar ali o mapa do jeito que a gente quer, o mapa da região da Grande Vitória. Grande Vitória não, de Vitória, né, com seus respectivos bairros. E atribuir essas variações de cores, tooltips, quando for necessário. Por exemplo, aqui, ó, tooltip. Vou colocar o tooltip aqui, o bairro. Habilitar ele. Tooltip. Habilitar. Por padrão ele vem habilitado, mas eu acabei mexendo aqui e desabilitei o tooltip. Mas vou colocar o tooltip de volta, até pra gente ver que bairro é cada um desses bairros, ó. Parque Industrial, Jardim Camburi, Aeroporto, Jardim da Penha. Aqui é Camburi, que são os bairros, Mata da Praia. Ok? Então tem todos os recursos ali dos demais componentes. O Shape Map, ele é essa opção mais específica e bastante interessante. Tem essa questão de você ter que fazer a importação do arquivo nesse site, onde você vai fazer a conversão para o formato que o Power BI precisa, que é o JSON, e a partir daí você faz a associação com os metadados. Os demais mapas são os mais comuns. Você pode usar uma string para identificar a região, uma coordenada geográfica para identificar os pontos e fazer as formatações condicionais que forem necessárias. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.